de contato irritativa e o que é uma dermatite de contato alérgica. Então, a irritativa, ela vai ser a grande maioria das dermatites de contato. São aproximadamente 80% de todas as dermatites de contato e elas são o resultado de um efeito tóxico no local em que a pele teve contato com um determinado produto, tá? Pode ser um produto químico, pode ser sabonete, pode ser um solvente, podem ser ácidos de uso tópico, tá? Produtinhos de skincare que são comuns fazerem dermatite irritativa de contato. Já a dermatite de contato alérgica, ela é somente 20% de todos os casos que a gente pega de dermatite de contato. Então acontece uma reação de hipersensibilidade tardia quando a pessoa já entrou uma primeira vez em contato com aquele produto e depois ela entra novamente. Então ela precisa de uma sensibilização prévia. Na dermatite de contato alérgica, as manifestações são eczema, e o eczema ele pode vir acompanhado de várias outras lesões alimentares associadas a ele, e na grande maioria das vezes vai ter prurido, tá bom? O prurido não é algo essencial, mas é algo importante para a gente poder diferenciar os sintomas de uma dermatite de contato alérgica para uma irritativa. Porque a irritativa ela não costuma começar com prurido, e sim com ardência e queimação. Já a alérgica, ela coça. Como eu falei, é uma reação de hipersensibilidade tardia, que acontece depois que o paciente já foi sensibilizado e depois quando ocorre uma exposição àquele alérgeno, a gente já tem uma célula T sensibilizada que faz liberação de citocinas, fazendo todo o processo inflamatório e resultando no eczema. E uma vez que o paciente já foi sensibilizado, assim como em qualquer alergia, basta uma baixa concentração daquele alérgeno para que ele possa desencadear aquela reação. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm dermatite de contato alérgico, eles acabam não procurando atendimento médico. Eles só percebem que tem alergia a determinado produto ou algum objeto, né? Como por exemplo os metais, eles são bem alergênicos, principalmente o níquel que está presente no botão da calça jeans, nas bijuterias. Então é aquela pessoa que sabe que tem alergia à bijuteria e fala, não, eu não posso usar bijuteria, brinco pra mim é só de ouro, colar pra mim é só ouro. Mas ela não sabe que tem um diagnóstico de dermatite de contato alérgica. Então, tem com certeza fator genético envolvido. Se é alérgico, é atópico. Tá? Tem sim. Geralmente elas estão inclusive associadas a dermatite atópica para dermatite de contato alérgica. A diferença é a história. Então a dermatite atópica geralmente ela é espontânea, não necessariamente você precisa ter um fator desencadeante para a crise. Na dermatite de contato alérgica, a história é bem estabelecida do contato com aquele alérgeno. Exemplo, uma inflamação na orelha por conta do uso de brinco de bijuteria. Dermatite de contato alérgico muitas das vezes, tá? Esse paciente já pode ser um paciente atópico, pode ser um paciente atópico que já tem dermatite atópica, tá? E já está seguindo a marcha atópica. Então as doenças costumam ser associadas. Como é que a gente faz o diagnóstico? É o teste de contato, ok? Alguns locais chamam de PET teste, depende da bibliografia, mas de maneira geral, se vocês falarem teste de contato, já é um termo genérico para o nosso diagnóstico, que é o procedimento de escolha. Então, o que a gente faz? Coloca estão vendo que aqui é uma fita com várias plaquinhas de metal? A gente pinga os alérgenos nas plaquinhas, tá? Cada alérgeno tem um número, isso é padronizado. Então, exemplo, número 1 vai ser níquel, tá? Tem vários. A gente enche as costas do paciente dessas plaquinhas. E sempre respeitando a numeração. Depois,
a gente tira as plaquinhas e olha como que ficou. Aí o paciente sai do nosso consultório dessa forma, ele vai passar 5 dias fazendo o teste e depois ele volta depois de 2 dias para poder tirar as plaquinhas, a gente observa e depois de mais 2 dias o paciente volta novamente e a gente faz a leitura definitiva desse teste de contato. Então a gente pode ter uma reação leve e assim progressivamente ela vai ficando mais grave. Olha aqui a dele, que chega a fazer inclusive um eczema bolhoso, né? Olha, tem bolhas e vesículas agrupadas coalescendo. Quanto mais grave a alergia, aquele alérgeno, pior vai ser a manifestação clínica, tá? E aí a gente sabe exatamente a numeração, da onde que fica cada plaquinha. Então, fica fácil a gente olhar lá no papel, número 12, qual que é o alérgeno do número 12? Olho nas costas do paciente, bom, sensibilizou. Aqui uma sensibilização tipo B, ela tá de leve a moderada, ok? Estão vendo aqui no E, que tá diferente? Tá um irritadinho, mas não fez eczema? Dermatite de contato irritativa. Então, ela não preenche critério para alergia. Aqui em cima são eczemas, geralmente pruriginosos. Então, dermatite de contato alérgica. Quando eu tenho algo similar a uma queimadura, que não chega a formar um eczema de lesão elementar, a gente tem irritativa e não alérgica, tá? Aqui a gente tem um paciente que fez uma inflamação que acabou exudando e aqui do lado nós temos um paciente, no mesmo paciente, né, que com aquele alérgeno ele não teve reação alguma. Então a pele ficou íntegra, ficou normal. Legal, né? De ver o diagnóstico. Olha que interessante. Nesse caso é uma dermatite de contato alérgica crônica nas mãos por um jogador de golfe que usava luvas de couro e os testes de contato foram positivos para bicromato de potássio, que é um dos alérgenos serpente pinga, que está presente na composição da luva e também é um pedaço da luva que foi testado. Interessante, né? Olha o eczema, que feio, na mão desse paciente. Com certeza bem pruriginoso. Qual é o tratamento nesse caso? Afastar o fator desencadeante, tá? Dermatite de contato alérgica por níquel. Essa é a que a gente bate o olho e fala, nossa, isso aqui é níquel. Por quê? É o clássico do cinto da calça jeans, do botão da calça jeans. Faz o eczema bem ali na localização do contato com o metal. Os celulares antigos, né, que tinha níquel na bolinha, então o paciente tinha dermatite alérgica de encostar o celular no rosto. Olha que coisa sensível, né? E você olha uma dermatite assim, você fala, gente, de onde está vindo? Com certeza essa pessoa passou por diagnóstico de dermatite atópica e não melhorava, ficava sendo refratário ao tratamento, até que decidiram fazer um teste de contato. Viram que era níquel e no momento de passar a descrição de tudo que tem níquel, às vezes pode estar em aparelhos eletrônicos. Interessante, né? E aí, quando a gente acha que vai ser fácil dar o diagnóstico, vem a dermatite de contato alérgica pelo ar. Isso daqui, gente, não são vocês que vão dar o diagnóstico, mas eu quis mostrar para vocês verem que nem tudo são flores, tá? Então, a gente acha que fazendo o teste de contato, com certeza nós vamos ter um diagnóstico. Na verdade, não, porque tem muitos alérgenos que não são testados, né? E a de contato alérgica pelo ar é uma reação que vai ser imunomediada, ela vai ter toda a cascata de inflamatória, alérgica, de células T já sensibilizadas previamente, diferente da irritativa. Porém, é aquele paciente que entra em contato com o alérgeno pelo ar. Então, exemplo, indústria farmacêutica próximo do local onde ele mora, ou exposição ocupacional. Ele vai estar exposto ao alérgeno próximo daquela localização que tem a disseminação aérea. Então, o tratamento vai ser... Gente, mais pertinho, tá? Por favor. O tratamento vai ser afastar o paciente dessa localização geográfica onde ele entra em contato. Oi? Não necessariamente.
Depende. Você pode ter irritativa de contato a componentes da água, aí sim, ela não vai ser irritativa, ela vai ser alérgica de contato, tá? Geralmente não é água, não é H2O, geralmente é alguma coisa que está na água. Então, o cloro que é utilizado para tratamento, produto que é utilizado para tratamento, se você coloca em contato com água mineral, o paciente não vai ter, entendeu? Então, precisa fazer diferencial. É que aqui não é alergia ao ar, né, ao A2, não é ao oxigênio, é o que é levado, tá bom? Mas o nome realmente dá a entender isso. E o tratamento, olha que legal. Então, uma vez que a gente tem uma reação positiva com os alérgenos, a gente precisa orientar o paciente por escrito sobre todas essas substâncias químicas. Ele recebe um laudo, tá? E a gente já tem isso pronto. Quando a gente faz o teste de contato, esse material ele já existe. Então, exemplo, foi níquel. Aí a gente vai entregar na receita para ele tudo falando sobre o níquel, aonde que contém níquel, quais são os aparelhos que ele vai encontrar, botão de calça, bijuteria, colar, os sinônimos daquele componente. Se, por exemplo, for algo químico, que vai estar presente em protetor solar, vai estar presente em creme, sabonete, a gente precisa escrever o nome e os sinônimos para que o paciente, no momento que for comprar os produtos dele, ele vai pegar o rótulo e procurar aquele alérgico, tá? E a gente precisa também dar opções de substituição. Então, vou dar o exemplo de novo do níquel. Tem alergia à bijuteria? Vai ter que usar ouro, tá? Tem alergia a níquel? Botão de plástico, botão de madeira. Tem alergia a plástico? Então, também não vai botar um botão de plástico, botão de madeira, tá? Botão de tecido. Então, as alternativas de substituição do paciente fazem parte do tratamento como orientação. Eu tive uma paciente, que eu acho que eu comentei com vocês, ela tinha dermatite de contato alérgica com o corante das roupas de cor vibrante, bem específico, né? Então, e aquelas roupas que eram verde bandeira, laranja, amarelão, aqueles tecidos tingidos. Quando ela transpirava, acontecia uma reação de interação com o corante e a pele dela fazia eczema, era uma coisa horrível e era muito prurido. Quando a gente trocou para fibras naturais e roupas não tingidas, a gente teve uma melhora muito grande, tá? Só que qual era o problema? Essa mesma paciente tinha alergia a vários tipos de óleos e graxas que são presentes nos hidratantes. Então, como era uma paciente atópica, ela precisava repor barreira. Ficava difícil porque os hidratantes, eles também tinham alérgenos, que ela era sensibilizada. E ela tinha alergia a alguns componentes que fazem parte do protetor solar. E era uma paciente que tinha tido câncer de pele. Então, bem difícil, toda limitada. E assim, eu fiz um documento com os produtos que ela podia usar. Eu entrei em contato com vários laboratórios e eu ia passando, né, tudo que ela era alérgica e quais eram os produtos que ela não tinha alergia, daqueles laboratórios que eu já tinha relacionamento, né? Os únicos dois que eu tive boa resposta e bom relacionamento com relação a isso, que se mostraram preocupados, né, foi a Libs e a Mantecorp. Então, os produtos que eu passei para ela foram todos Libs e Mantecorp, porque foram os que me responderam, né? Agora, La Roche, Vichy, eles não responderam, então eu não sei, não soube informar para ela quais que eram os seguros. Mas isso é interessante. Claro que no SUS a gente não vai conseguir dar esse tipo de assistência, né? Mas no consultório particular a gente consegue, porque a gente tem tempo para dedicar para aquele paciente. Então, são opções que a gente pode agregar no tratamento do paciente que vão fazer um resultado muito melhor. Ela melhorou bastante a qualidade de vida, mas ainda assim não ficou perfeito, porque ela tinha muita limitação. E se ela tinha dermatite de contato alérgico por todos esses alérgenos, se ela tinha dermatite atópica associada, muito provavelmente a barreira dela é bem debilitada, então o próprio suor, a própria transpiração continua fazendo a cascata, porque ele é irritativo também. Então é uma paciente que tem que morar lá em Paris, no frio, né? Aqui em Rondônia fica difícil. Então tá.
Vamos lá. Olha aqui que bonitinho esse senhor. A dermatite de contato alérgica dele, toda eczematose, depois de afastar o agente. Esse era um senhor que passava uma loção no rosto, que tinha dermatite de contato alérgica, e aí depois que foi afastado, pronto, parou de ter o gatilho. O tratamento vai ser sempre reparar a barreira cutânea com o uso de hidratantes. A gente faz orientações sobre banho, sabonete, se o paciente não for alérgico, né? Quanto maior a presença de alérgico no teste de contato, mais difícil fica a nossa condução. Como eu dei o exemplo dessa paciente. Se o paciente está numa crise muito intensa, a gente pode usar os corticoides tópicos, tá, gente? Para poder melhorar a inflamação, para tirar o paciente da crise, daquele eczema feio. Mas o tratamento de manutenção vai ser afastamento do alérgeno e manter a barreira cutânea íntegra. A irritativa é um distúrbio inflamatório que acontece a ativação do sistema imunológico por um efeito citotóxico de um agente, seja ele químico ou físico. Então a gente tem os mecanismos irritantes. Aqui, por exemplo, no detergente, eu vou ter a ruptura de barreira, desnaturação de proteínas e toxicidade da membrana. Os ácidos vão fazer desnaturação de proteínas, logo citotoxicidade. Os alcalinos, desnaturação de lipídios da barreira, citotoxicidade por edema celular. Óleos, desorganização de lipídios da barreira. Então, e aqui ó, quem falou da água? Olha a água. Se eu tenho uma barreira cutânea rompida, a gente pode ter uma citotoxicidade por conta da tumefação das células. Então, a minha barreira não está íntegra. Entra em contato com a água, aquela água entra para a minha célula sem que passe por nenhuma barreira. Minha célula entra em tumefação e rompe. Então, eu vou ter ainda mais lise epidérmica por conta disso, tá? Quais são as manifestações clínicas? Ulcerações, foliculite. A foliculite é a inflamação do folículo piloso. E miliária, que são aqueles pontinhos brancos. Sabe aqueles pontinhos brancos no rosto do bebê? Bem comum, assim que nasce, aquilo é miliária. A gente pode ter também desordens pigmentares, como a hiperpigmentação ou hipopigmentação. Podemos ter alopécia no local de contato e também urticária. A dermatite de contato irritativa aguda, geralmente ela está presente nos acidentes de trabalho. Então é aquele paciente que entrou em contato com ácido, com soda cáustica em ambiente ocupacional e ele acabou tendo uma irritativa de contato. Então, a gente tem um pico da dermatite irritativa de contato que acontece muito rapidamente, geralmente dentro de minutos a horas, e depois começa a melhorar, tá? Os sinais costumam ser eritema, edema, bolha, às vezes necrose, dependendo da gravidade. É como se fosse uma queimadura, tá? Muitas pessoas chamam vulgarmente de queimadura por ácidos, mas o nome seria dermatite de contato irritativa aguda, que fazem lesões elementares também similares às lesões de queimadura, tá? Então, as lesões ficam restritas ao local onde houve contato com o agente desencadeante. E se a gente só tiver lesão ali na epiderme, não vai formar cicatriz. Agora, se a lesão aprofundar e for dérmica, aí sim, aí vai fazer cicatriz, tá? Os irritantes potentes que mais causam a irritativa de contato são os ácidos e os alcalinos, tá? Que fazem essas queimaduras químicas. Eritema, edema e bolha, que ficam igualzinho a queimadura por calor. Oi? Essa dermatite de contato alérgico, ela nem fez essa cabecinha dele, ou ela começou a dar coceira e chamamento dos dedos ou alguma coisa assim? Não. Você está perguntando da irritativa ou alérgica? Alérgico. Você tem edema obrigatoriamente? Não, tem que ter o eritema, essas manchas, o sol pode dar coceira e causar um inchamento de inchar os dedos. Não, geralmente inchar a dedo não. Vai
eritema sutil. Aqueles são os graus de eczema que acontecem. Edema no local, ele pode acontecer, mas ele é local restrito à área de contato, tá bom? Se você tiver um contato grande, exemplo, foi um detergente que causou a irritativa alérgica, como desinfetante, e eu entrei em contato com a mão inteira, aí sim, aí vai inchar tudo, tá? Pode inchar tudo, vai depender da resposta imunológica. Em relação a essa irritativa, a alérgica, ela pode causar na vacina, dependendo do grau do Pode ser. Inclusive, esse é um problema, tá? Por látex, a dermatite alérgica por látex, quem tem exposição ocupacional, dentista, médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, pode fazer uma reação alérgica acumulativa e fazer anafilaxia, tá? Esse é um problema. Eu já peguei um caso que foi por látex na UTI foi do hospital de base? Eu acho que foi do hospital de base. Ela era dentista e foi assim, ela chegou chocada. Ela não fez só anafilaxia, ela fez choque anafilático. Olha que coisa, né? Por conta de uma dermatite de contato alérgico. Então tá. A irritativa aguda tardia tem uma resposta inflamatória mais retardada e geralmente a gente tem uma inflamação que não costuma ser visível dentro das primeiras 8 a 24 horas, ou até mais, né, depois da exposição com o agente irritante, e pode parecer uma dermatite de contato alérgica, tá? Mas nesse caso, como eu falei, nas irritativas, o sintoma principal vai ser a queimação e não o prurido. Isso não é uma coisa definitiva, tá? Mas na grande maioria dos casos, a alérgica vai se diferenciar da irritativa por conta do sintoma, de ser queimação no caso da irritativa. Vai ter sensibilidade com toque à água, porque eu já tô com aquela sensação de queimação. Se entra em contato com a água, você tem um aumento de sensibilidade. Se você entrar em contato com qualquer coisa, vai ter um aumento de sensibilidade, porque está inflamado. E geralmente a irritativa é observada durante o teste de contato, como eu mostrei para vocês naquela imagem. Existe uma diferença da irritativa, da lesão alimentar da irritativa para o eczema da alérgica. Aqui, existem outros tipos de irritativa alérgica, irritativa de contato, desculpa, que é a friccional. Por excesso de fricção, a gente acaba tendo uma dermatite friccional. A acumulativa, que eu entro em contato diversas vezes com aquele produto ou aquele objeto e em um determinado momento eu desenvolvo uma resposta inflamatória. A transportada pelo ar também, assim como a gente tem na alérgica, a gente pode ter químicos e tóxicos que são transportados pelo ar. E a subjetiva ou sensorial, que é aquela relacionada aos medicamentos tópicos. Então, quando a gente faz uso de ácidos, principalmente aqueles ácidos medicamentosos prescritos pelo médico, pode acontecer de haver uma dermatite irritativa. No diagnóstico, clinicamente, elas podem parecer idênticas, porque elas têm eritema, podem fazer placas, podem ter xerose, descamação, às vezes liquenificação. Se eu tenho já uma inflamação crônica, eu posso ter liquenificação daquelas lesões e as bordas costumam ser nítidas, porque está localizado naquela área de contato. O diagnóstico costuma ser de exclusão da irritativa, tá? Então, eu tenho uma dermatite que não é explicada por outras causas, então de exclusão eu faço diagnóstico de irritativa. E outras características que também podem ajudar, mas elas não são conclusivas, é a sensação de queimação e pinicação. Isso para irritativa. E o tratamento? Evitar o fator desencadeante e reparar a barreira da pele. Tá? Agora, seguindo para os bichos, acabamos a parte de eczema e de dermatites. A gente vai começar a falar de bicho a partir dessa semana. A parte nojenta, tá, gente? A aula de hoje assim, eu escolhi fotos mais tranquilas, tá?
mas a partir de agora a gente vai ver mais coisa fria. Então a gente vai falar primeiro das micoses superficiais. As micoses superficiais são aqueles fungos que só penetram os tecidos que são totalmente queratinizados. Então, o extrato córneo, que é aquela camada mais superficial da epiderme, cabelos e unhas. Então a gente vai dividir em bichos que fazem doenças de inflamação mínima ou ausente, como por exemplo a pitiríase versicolor, que é o pano branco, a tinea nigra, que parece uma pinta, vocês vão ver a foto, a piedra negra e a piedra branca, que essas duas são doenças de cabelo, tá? Não são de couro cabeludo. E as que têm resposta inflamatória são as tinhas e a candidíase cutânea. Então, a tinea nigra e a piedra, sendo piedra eu estou citando as duas, elas acontecem principalmente em regiões de clima tropical, e todas as raças e gêneros podem ser infectadas e é mais comum no adulto. O Trichosporum beigeli, que é o causador da piedra branca, também é reconhecido como patógeno oportunista, e a malacésia, como a gente já sabe, faz parte da nossa flora normal na pele humana. E o tipo de malacésia mais comum é o Sympodiales. Então, patogênese. A gente vai ter o Ortai wernicki e a Piedraia ortai, que são patógenos ambientais, e a gente acredita que o ortai da pedra preta está ligado ao solo, tá? E não existe transmissão conhecida entre esses fungos de humano para humano. O ortai, que é da pedra negra, geralmente vai ser adquirido em pacientes que estão em contato com terra, com solo, e ele vai fazer nódulos, olha, escuros na haste capilar, tá bom? Isso aqui, gente, só melhora se cortar o fio, infelizmente, tá? Porque eles são bem aderidos, geralmente eles fazem quebra do fio. Então, você vai tratar, mas aqueles que já estão bem densos, só vai melhorar se cortar fora, tá? E geralmente o acometimento ele é próximo da raiz. Então é complicado. Para o homem, tranquilo, passa a máquina, mas para a mulher não. O beigeli, que é da pedra branca, também é adquirido no ambiente, mas pode fazer parte da flora normal da pele, de membranas mucosas e região inguinal e axilar, que é o que faz a pedra branca, que são os nódulozinhos claros ao redor da haste capilar. Isso daí a gente vê ou no microscópio, ou quando já tem a nodulação muito expressiva, os nódulos muito duros, grande quantidade, a gente consegue ver no dermatoscópio quando faz o exame do paciente. É uma infecção superficial. Esse nome piedra é porque realmente os nódulos eles parecem pedras e os elementos fúngicos eles vão se aderindo um ao outro até formar a pedrinha. A tinea, ela é encontrada também no solo. A gente pode ter nas cortinas úmidas de box de banheiro. Sabe aquela cortina que eu acho bem nojenta? Você vai tomar banho, molha, seca. Toma banho, molha, seca. Pode transmitir tinea negra, tá? Depois de um período de incubação de 10 a 15 dias, a gente começa a ver uma mácula ou placa. Então ela pode ser cessa ou ela pode ser elevada, única, bem delimitada, e a cor pode variar do marrom para o cinza, tá? É difícil a gente ver escama, mas o médico fala que pode ter escama, e geralmente a textura dela é mais aveludada. Parece uma pinta? Parece, né? Uma mancha. Ah, é um sinal, nasceu um sinal. Tá lá a tinea que pegou do box do banheiro. A versicolor. A gente vai ter múltiplas máculas arredondadas, ovais. Deixa eu mostrar primeiro para vocês terem uma noção. Aqui o pano branco, tá? Olha aqui. Múltiplas máculas arredondadas ou ovais que coalescem. Olha aqui entre os seios da paciente. Elas foram se juntando e coalescendo. Calma aí que eu já volto lá. Então, elas vão ter escamas bem delicadas. A gente estica a pele e vê as escaminhas furfuráceas, tá? De pozinho.
E para a gente poder ver essas escamas, a gente tem que ou esticar bastante a pele ou raspar, porque elas são realmente muito fininhas. Quando a gente tem envolvimento de áreas flexurais, a gente vai chamar de pitiríase versicolor inversa, e as lesões de pitiríase mais comuns, elas vão se apresentar de forma com lesões de cor marrom ou esbranquiçadas, tá? Existem algumas que são rosadas e eu vou mostrar uma foto para vocês. Parece uma pitiríase rósea, mas ela é versicolor porque ela tem a descamação, ela não apresentou medalhão-mãe e está na topografia que a gente tem a pitiríase versicolor. A gente tem diminuição de pigmentação, por isso que faz as máculas hipocrômicas, que são secundárias aos efeitos inibitórios dos melanócitos pela proliferação da malacésia. E muitas vezes a gente tem uma pitiríase versicolor assintomática, ela não coça, não tem prurido, não tem ardência, não tem sintoma. O que incomoda é a aparência, que a pessoa começa a ver que a pele está manchando de branco e busca atendimento. Então aqui a gente tem em face, a foto ficou desfocada, mas dá pra ver, né? Nessas que estão mais longe, que a gente tem uma heterocromia, né? E as máculas ovaladas. Aqui nesse paciente, as máculas não estão tão bem definidas com relação à cor, né? Mas elas já se coalesceram com relação à cor, não, com relação ao formato, mas elas já se coalesceram e formaram uma grande mácula hipocrômica. Aqui que é a forma mais clássica que a gente vai ver, e vocês estão reparando que eu só estou mostrando regiões que a gente tem uma maior produção sebácea? Lembra que é a malacésia que causa dermatite seborreica? Ela não gosta de área produtora de sebo? Entre seios, que a gente tem um número maior de glândulas sebáceas, e no dorso, aqui na região das costas, onde geralmente a gente faz acne, acaba acontecendo também pitiríase versicolor. E lembrando que a malacésia, a maior população dela está no couro cabeludo. Muito dificilmente você vai ter pitiríase versicolor que não vai estar seguindo um trajeto contínuo do couro cabeludo até o local onde ela está implantada. Vou dar um exemplo. Malacésia está aqui, aí de repente eu tenho pitiríase versicolor na região coxígena. Faz sentido? Muito pouco, tá? É muito abuso do fungo. Sai da cabeça, costas, ah não, aqui eu não quero. Aí desce mais, aí lombar, não, que eu também não quero. Desce mais, costas, ah tá. Não, né? O fungo vai sair do couro cabeludo, vai acometer face, vai acometer região entre seios e região de dorso. Isso fica fácil para a gente poder fazer diagnóstico diferencial com a pitiríase alba. Aqui, a gente vai fazer diagnóstico diferencial também com a pitiríase rósea. Não parece muito? Parece super pitiríase rósea. Oi? Só para mim, para você estar situado. Isso aí é o pano branco, né? Pano branco. Isso. O próprio. Isso aqui parece super pitiríase rósea. Super, super, super. O que vai mudar? A pitiríase rósea, ela vai ter um acometimento maior em membros, pode ter no tronco também, mas é em membros, em áreas proximais, principalmente dos membros. A pitiríase versicolor, ela se instala em áreas de maior produção de sebo e a gente vai ter aquela descamação purpurácea quando a gente arranha, tá? Entre as lesões a gente não tem descamação. Então, ela vai acontecer com maior frequência nos climas tropicais, a alta temperatura, alta umidade, estão relacionadas também com a proliferação da malacésia, com o aumento da população do fungo, e os mais afetados vão ser os adultos jovens. Geralmente, quando eu trabalhei no hospital militar, na dermatologia lá, era assim, todo dia tinha câncer de pele daqueles que já eram aposentados, porque quando eles eram jovens, estavam na polícia, não usavam chapéu, não usavam protetor solar, eles trabalharam aí 30 anos no sol de Porto Velho. Então, câncer de pele era o que mais tinha. Em
segundo lugar era a pitiríase versicolor, nos que eram novos, os militares mais recentes. Por quê? De farda o dia inteiro, transpirando também no calor, umidade, calor, tudo que a malacésia precisa, né? Atividade física, muitos praticavam natação. E aí saía da natação, não se secava direito, vestia a roupa, ia para casa, então ficava o tempo todo úmido. Isso favorecia o desenvolvimento da pitiríase versicolor. E a malacésia requer um ambiente rico em óleo para o crescimento. Então, por isso que principalmente na adolescência a gente vai ter uma maior incidência da doença. Tratamento para as piedras e para a tinea nigra. A gente vai lavar o cabelo com shampoo de cetoconazol. Terbinafina oral pode ser utilizada para o tratamento da tinea nigra e os agentes queratoníticos tópicos, porque a tinea nigra ela é uma lesão que geralmente faz placa, ela é uma lesão grossa, então é difícil de penetrar medicamento tópico nela. Então, a gente faz o tratamento via oral e pode usar agentes queratoníticos, como principalmente o ácido salicílico, que vai afinar essa pele para ela poder sair e não ter recidiva da tinea. E geralmente elas não são, a tinea nigra ela não recidiva, ela só vai recidivar se você tiver contato de novo com o patógeno. E são necessárias sempre várias semanas de tratamento para que a gente não tenha recidiva da doença, tá? E terapia sistêmica não costuma ser indicada, principalmente no quadro das piedras, tá? No caso da tinea, ela no caso das piedras, não costuma, o shampoo ele já é eficaz. Para versicolor, cetoconazol, shampoo, 1%? Não, 2%. No livro fala 1%, mas a gente prescreve 2%, porque não tem malefício de eu prescrever os 2%, tá? Shampoo de cetoconazol 2% ou de sulfeto de selênio 2,5%, 2 vezes por semana, durante 2 a 4 semanas. Bem parecido com o da dermatite seborreica, né? Porque é o mesmo bicho. Então a gente vai deixar em contato com a pele durante 10 a 15 minutos e depois vai higienizar. Se a gente tiver uma doença muito extensa, às vezes acontece, o paciente acaba fazendo versicolor no corpo inteiro, chega até a coxa, tá? Tem que investigar HIV e outras doenças que são imunossupressoras, tá? Nesses casos de doença muito extensa. Mas as doenças muito extensas a gente pode fazer cetoconazol bioral ou itraconazol. E a taxa de recorrência da versicolor é extremamente alta. Então é a mesma coisa que a gente faz na dermatite seborreica. Deixa o shampoo lá no banheiro, uma vez por mês vai lavar direitinho pra gente ir controlando a população da malacésia. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas depois a cor volta ao normal? Demora, tá? O nosso critério de cura para versicolor é a doença não estar mais escamando. Então a doença não estará mais ativa quando não tiver mais escamas, mas ela vai continuar pintadinha de branco. Então isso precisa ser orientado, porque geralmente adolescente, né? Meu adolescente fala, doutora, não funciona nada, continua tudo pintado de branco. Não, vozinha, mas é normal, é isso mesmo. A gente está olhando aqui, não descama mais, lembra que a gente descamava? Então agora que não descama mais, significa que curou. Essa pele vai pigmentar de novo, vai bronzear de novo. A gente não pode orientar o menino a tomar sol, mas a gente pode orientar ele a passar protetor solar para que ele não bronzeie o resto do corpo, para não dar tanta discrepância, tá? Então, agora passando para as dermatofitoses. Elas são infecções fúngicas que podem ser causadas por 3 gêneros de fungos e eles invadem e se multiplicam dentro de tecidos queratinizados. Então, no cabelo, dentro da haste capilar, na pele e nas unhas. Eles são chamados de dermatófitos, tá? E existem 3 gêneros, que é o micrósporum, o tricófito e o epidermófito.
Esses 3 que são os dermatófitos. Só que tem algumas espécies dentro desses gêneros que não são capazes de invadir tecido queratinizado de humano e de animal. Então, esses não são chamados de dermatófito, tá bom? Para ser dermatófito, eles precisam conseguir invadir os tecidos queratinizados. E a gente dá o nome de tínia para essas infecções que são causadas pelos dermatófitos, que ela é vulgarmente chamada de impinge, tá? Mas é tínia. Então, a gente vai falar do tricófito rubrum, que é o mais comum em todo mundo. Geralmente a gente acaba tendo as dermatofitoses em pré-púberes, crianças pré-púberes. Geralmente a exceção é a tinea capitis, que ocorre principalmente em crianças pré-púberes. Então aquela criança mais novinha vai ter a tinea capitis, que eu vou mostrar a foto para vocês, é bem feio, tá? E os fatores de risco para desenvolvimento da dermatofitose é a exposição domiciliar às tíneas, principalmente a capitis e a pedis, que é a tal da frieira, tá bom? Como que acontece a exposição? Da capitis, alguém vai coçar a cabeça, vai ter transmissão de um para o outro dentro do ambiente domiciliar. A pedis, a criança vai tomar banho, teve outra pessoa que tomou banho cheia de tinea pedis, ela vai adquirir também o dermatófito, tá? Oi? Já que eu vou fazer essa parte da tinea, eu tenho tirado dúvida sobre o pano branco. Pode. Eu já ouvi falar que, assim, quando você está no pano branco, você vai aprender na piscina com outra pessoa que tem pano branco, você vai pegar. Não, você já tem a mamacese, todo mundo aqui já tem o bicho, tá? Então você não vai. O pano branco ele não é transmissível, tá bom? Ele pode ficar tranquilo. Tanto é que assim, piscina e tudo mais a gente não contraindica. Agora, a dermatofitose sim. A dermatofitose tem transmissão. Outras tíneas, a tinea negra, ela transmite. Então também são doenças que a gente não pode. Mas o pano branco em si não tem problema, tá? Porque todo mundo aqui tem mamacese. Uma vez eu peguei, de outra pessoa. Não, você pegou de você mesmo. Todo mundo aqui só tem pano branco de si mesmo, tá? Você não pega de outra pessoa. O bicho tá na sua pele, encontra uma oportunidade e se desenvolve. A mesma coisa de dermatite seborreica. Tem uma predisposição e acaba desenvolvendo, tá? O que mais? Ah tá, chapéu. Compartilhar chapéu e a pessoa tem tinea vai transmitir também. Escova, instrumento de barbear, pode dar tinea Barbie, que é uma tinea que dá na barba, geralmente do homem, também fica bem feio. Tinea Unguium, que é a tinea que acomete as unhas, e pacientes com síndrome de Down têm um risco aumentado também para adquirir as dermatofitoses, tá? É importante a gente saber que nos pacientes com HIV, os dermatófitos tendem a fazer manifestações mais graves, tá? Vocês estão vendo que todas essas infecções dermatológicas no HIV ele é bem mais exuberante. Então, se eu tenho qualquer manifestação dermatológica que está muito grave, não posso ter de sorologia, tá? Os homens, eles costumam ter mais tinea pedis, cruris, unguium em relação às mulheres. E os dermatófitos, diferente dos outros fungos, eles produzem as ratinases, que são aquelas enzimas que quebram a queratina e permitem a invasão dos fungos no extrato córneo. Eles têm as mananas, que são polissacarídeos da parede dos dermatófitos, que vão ter também efeito imunoinibitório, que vai permitir a proliferação deles. E a gravidade da doença também é influenciada pelos fatores do hospedeiro. Como eu falei, se eu tenho uma baixa imunidade, o dermatófito ele vai se espalhar de forma descontrolada. O sebo, olha que interessante, tem um efeito inibitório nos dermatófitos. Então, para eles, o grau de atividade da doença pode ser relacionado ao número de atividade de glândulas sebáceas. A gente vai ver uma diferença aqui de localização. A tinea corporis, por exemplo, ela costuma cometer regiões que a gente tem menos glândulas sebáceas.
Então, região de braço, abdômen, não são aquelas áreas com maior número de atividade da glândula sebácea. A gente pode ter ruptura de barreira, maceração da pele, que é aquela lesão que parece que a gente esmagou a pele, macerou mesmo. E esses machucados na pele, eles podem ser porta de entrada para a invasão dos dermatófilos, tá? Então é isso. Vamos lá para as imagens. Gente, isso aqui parece lúpus. Lembra que o lúpus parecia tinha? Tinha parece lúpus. Então vocês veem que a lesão alimentar é importante para a gente começar a pensar em diagnóstico, né? Então, assim, a gente vê a lesão alimentar, associa com a história, aí sim eu posso ter uma hipótese. Se eu vou pensar em lúpus ou se eu vou pensar em tinea, dependendo da manifestação clínica, tá? Existem manifestações clínicas de lúpus que a gente não tem dúvida alguma de que aquilo é um lupuscoide, mas às vezes ele se apresenta dessa forma. Então, a tinea corporis, ela é uma infecção de pele que costuma acometer o tronco e as extremidades. Geralmente ela está restrita ao estrato córneo, mais em região de pele exposta, só que ela pode acontecer em outras partes do corpo também, tá? Ela, sim, pode ser transmitida entre humanos, ela pode ser resultado de uma autoinoculação. Então, cocei a cabeça, estou com tinea capitis, aí agora cocei a barriga, levei daqui pra cá, tá? Então, faço uma autoinoculação. Cocei minha frieira, aí depois cocei o braço, levei tinea capitis, que se tornou uma tinea corporis, tá? Também pode ser transmitido do animal para o homem, ou então do solo para o homem, tá? Eu lembro que uma vez eu tive, quando eu nem estava na faculdade ainda, acho que estava no curso, eu tive um namorado que ele teve tinea, e ficou a tinea bem grandona. E aí a gente morava no interior de São Paulo, ele queria ir pra minha casa. Eu falei, não vem não, com essa pereba você não vem não, porque vai passar pros meus cachorros, esse que era o meu medo, passar pros meus cachorros. Exposição, e na época eu nem sabia, né, mas existe transmissão de humano com animal também. Exposição ocupacional recreacional, então os alojamentos militares. Nossa gente, quando a gente dorme em repouso de hospital, a gente sempre pega pereba, tá? Cada semestre você vai ter uma diferente. Pega pereba. Eu já peguei escabiose, que é sarna, já peguei larva migrans. Nossa, larva migrans eu fiquei com ódio. Porque daí eu chegava mostrando pra todo mundo, pros colegas. Eu falei, olha aqui, o que vocês me passaram? Que nojo. Foi aqui nas costas, a larva desse tamanho. Ai, horrível. E foi deitando, dormindo em repouso de hospital. Na época do Covid, eram 12 médicos no repouso. E a rotatividade, eram mais de 60 médicos no mesmo quarto. Era um banheiro que todo mundo tomava banho, então assim, era um negócio bem aglomerado mesmo. Então todo mundo pegou pereba. Alojamentos militares, ginásio, vestiário, luta livre, contato com roupa, mobília contaminada, tudo isso pode levar à transmissão da tinea, tá? Então aqui, olha, várias manifestações diferentes da tinea. Isso aqui, você pensa em tinea? Pensa em tinea, né? Essa de cima aqui, olha. Mas isso aqui era tinea de um paciente imunossuprimido. Olha que interessante. Essa aqui é a manifestação mais comum da tinea, tá? Depois ela vai tendo um crescimento centrífugo e a região interna, o centro, começa a ficar com a mesma cor de pele, tá? Que é o que a pessoa já tem. A cor vai voltando ao normal. Mas olha, a gente tem diversas manifestações diferentes das dermatofitoses. Então, por isso que é importante a coleta da história, é importante a gente questionar se esse paciente é institucionalizado ou se expõe àqueles ambientes de transmissão, tá? Porque às vezes a gente vai dar o diagnóstico assim. Muitas vezes, a gente pede raspado micológico direto, que vai ver o bicho e dá negativo. Só que a gente tem uma forte suspeita, eu trato do mesmo jeito, tá? Na grande maioria das vezes eu nem peço mais o micológico, porque aqui em Porto Velho, o local que faz micológico direitinho é o Semetron. Sempre que a pessoa leva no Semetron, eles vêm positivo. Agora, se faz em outro local, não. Por quê? Depende, é operador dependente. Então depende da pessoa que está fazendo o exame, saber reconhecer o bicho, qual bicho é, tá? Então aqui eu nem peço mais, mas locais especializados vale a pena para você saber exatamente qual é o bicho. Mas isso não deve atrasar tratamento.
Então, orientar, ó, tinha. Olhei, tem história compatível? Tinha. Vou prescrever o tratamento, você só coleta o raspado antes de começar a pomada. Sim, é isso, tá? E as manifestações clínicas, a gente vai ter várias apresentações da tinea corporis, que podem, inclusive, mimetizar outras alterações dermatológicas, geralmente período de incubação de 3 semanas, e a infecção, ela se dissemina do ponto de invasão cutânea. Então, aquele local onde você, por isso que geralmente áreas expostas, aquele local que você entrou em contato é onde a lesão vai começar e vai se disseminar, tá? Elas começam geralmente com lesões anulares, pequenininhas, conforme elas vão se disseminando e vão se expandindo de forma centrífuga, vai dando um clareamento central, tá? Geralmente, a tinea é descamativa, pelo menos as bordas são eritemato-descamativas, mas se esse paciente de tinea cai na mão ou se automedica, cai na mão de alguém que prescreve corticoide, para no balcão da farmácia e o farmacêutico dá um troque não sei o que tem tudo e corticoide, não vai tratar. O corticoide vai melhorar a inflamação e vai fazer, eu falo que desbloqueia uma pereba inédita, tá? Por quê? Foi toda alterada. A morfologia da lesão já não é mais a clássica. Teve a imunossupressão do corticoide, teve contato, por exemplo, com, geralmente tem neomicina nessas fórmulas. A neomicina que é extremamente irritante, então pode fazer pústula, pode fazer uma dermatite irritativa de contato. Ou seja, era uma tinea que a gente tinha que tratar de uma forma e virou um negócio gigante, de forma desnecessária, tá? Essa orientação, gente, de que o paciente não pode ficar fazendo uso de pomada por conta própria, ela precisa ser feita, tá? Porque senão eles acham que não tem problema, mas isso dificulta o diagnóstico. E olha aqui o problema. Pode fazer tinea incógnita. O que é isso? Foi imunossuprimindo, esse bicho aprofundou, foi crescendo. Chega uma hora que o tratamento tópico para dermatofitose já não é mais suficiente, vocês acreditam? E a gente tem que entrar com tratamento oral, porque essa micose que era superficial, ela já está aprofundando, se tornando uma micose profunda. Olha só, o perigo de usar corticoide para todo mundo sem ter diagnóstico. Eu tive uma paciente que ela ficou 2 anos com tinea na mama e não melhorava. E prescreveram tudo que você possa imaginar para ela. Corticoide de não sei quantos, corticoide. E foi aquilo piorando. Gente, a mama dela, ela acabou indo para as 2, né? Tá toda fibrótica hoje em dia, toda. Eu fui fazer biópsia da mama, o punch ele não entrava, porque estava dura a pele. E isso de processo inflamatório crônico, ali clínico, subclínico, retardado com corticoide e fazendo fibrose. O que aconteceu? Era uma tinea incógnita, a pesquisa de fungos veio positiva, porque eu já estava com medo de ser até um CA. A gente estava investigando CA porque estava muito crônico. Era fungo esse tempo todo. E ela falou que já tinha passado em um monte de dermato e nunca tinham tratado o fungo nela, tadinha. E aí a gente fez diagnóstico, fez tratamento bioral, assim, foi dentro de 1 semana. Ela falou que já não estava mais sendo coceira, que já não estava mais sendo dor. Estava tão profunda que ela sentia dor na mama, ela falava que sentia dor para andar. Olha que coisa. E era uma tinea, tá? A gente pode ter pústulas dentro da borda ativa, na tinea também. E as lesões, às vezes elas vão ter uma aparência vesiculosa, granulomatosa, às vezes até verrucosa. E os sintomas podem ser prurido e queimação, que era exatamente o que essa minha paciente tinha. Ardência e coceira, os dois associados. Olha aqui a lesão elementar. Ela não parece que tem vesículas, às vezes pústulas, aqui não está formando pústula, aqui parece mais vesícula, pápulo vesicular, né? Então não necessariamente a lesão vai ser só uma borda eritemato-descamativa, ela pode ter outros componentes elementares associados que também tem que ser descritos. A tinea cruris, que é a tinea da coxa, geralmente acomete mais os homens, tá? Porque a bolsa escrotal, ela fica ali fazendo pressão e esquentando a região. Então, é uma região que fica ocluída, quente e úmida.
A obesidade e transpiração excessiva também são fatores predisponentes. Geralmente elas estão associadas a tinea pedis, por quê? Tirei a calça, estou tirando a calça, passou no meu pé. Lembra da autonoculação? Passei a calça de tinea no pé, levou para o pé. Ou tenho tinea pedis, passei a calça no pé, levei para a coxa. Levei o bicho para a coxa também, tá? Então, a autonoculação é algo importante, por isso que elas estão associadas. Na região, a gente costuma ter eritema na parte interna da virilha, entre a bolsa escrotal e as coxas, tá? As lesões têm uma borda elevada, eritematosa e descamativa, pode ter pústulas ou vesículas, geralmente não descama porque é uma região úmida, tá? Olha lá. E uma coisa importante, bolsa escrotal não é acometida aqui, não costuma ser acometida, tá? A bolsa testicular geralmente é poupada. Caso a bolsa seja envolvida, ou se a gente tiver erosões, ou então pústulas, a gente vai pensar em candidíase cutânea, tá? E daí sim vai acometer a bolsa escrotal. E prevenção, né, gente? Se for um paciente obeso, redução de peso. Se for um paciente que tem sudorese excessiva, tratar a sudorese excessiva, usar roupas folgadas, se secar bem depois do banho, lavar bem as roupas e os tecidos contaminados para a gente não ficar tendo autonoculação, não compartilhar roupa, porque senão você vai levar a sua tinea para o irmão, para o primo, para o pai. Talcos tópicos às vezes podem ser interessantes, tá? Principalmente na tinea pedis, para evitar que a área fique úmida. E claro, tratar o dermatófito, que a gente vai falar mais à frente. Então a gente vai ter a tinea pedis, principalmente aqui que a gente vê a frieira, que é a tinea pedis. A gente pode ter também nas plantas, que acontece com frequência. Às vezes o paciente chega e fala, ai, meu pé está muito seco. Aí vê tá um pé assim, bem seco, com hiperlinearidade plantar. Às vezes tem placas eritematosas, está mais avermelhado. Você vai tratar como tinea pedis, geralmente esse paciente melhora, tá? Candidíase cutânea, lembra da bolsa escrotal acometida? Aqui sim a gente tem bolsa escrotal acometida, tá? Olha a candidíase cutânea. Faz um eritema edematoso que fica ardendo também, geralmente pruriginoso com associação com ardência, tá? Então vamos lá, o tratamento para candidíase vai ser o fluconazol. Para as tinhas, os antifúngicos tópicos são primeira linha, geralmente a terbinafina, isoconazol, são os antifúngicos tópicos de escolha, tá? Mas você pode escolher qualquer um deles. Antifúngicos sistêmicos são em caso de refratariedade, de doença extensa, ou se a gente tiver tinea mano, porque não vai ser, lembra que o extrato córneo das mãos e dos pés são mais grossos, são mais difíceis de absorver medicamento tópico. Então tinea mano, tinea cactis, tinea unguium, a gente vai ter preferência por medicamento sistêmico. Tinea pedis, a gente pode usar tratamento sistêmico, mas geralmente a gente também precisa tratar aquela hiperceratose plantar. Então a gente manipula um antifúngico junto com outros ativos que vão deixar a pele mais fina, favorecendo que o medicamento penetre. Então a gente consegue fazer tratamento tópico para o pé. Tá acabando. Micoses subcutâneas. Essas são chatas, nojentas e vocês vão ver pouco, tá? As micoses subcutâneas, elas fazem um acometimento subcutâneo grave. A gente vai ter um amplo grupo de fungos que vão fazer esse acometimento subcutâneo. E as doenças mais comuns são a cromoblastomicose, o micetoma, a esporopicose e a lobomicose. Então, a cromoblastomicose, tá? A gente tem os fungos responsáveis por causar cromoblasto no solo, em plantas, em madeiras, em decomposição. Então, geralmente é aquele paciente com história de trabalhar em madeireira, de ser agricultor, tá? A doença costuma ser adquirida pelo trauma
ou em membros inferiores ou superiores. Então o paciente está trabalhando lá na lavoura, machuca, vira a porta de entrada para o bicho poder entrar e fazer a cromoblasto, tá? Então a gente acaba tendo o micro-organismo introduzido direto na derme ou no subcutâneo, porque lembra, ele teve primeiro um trauma que permitiu a inoculação. E a doença, ela começa com uma pápula ou com um nódulo, pode ser na perna, pode ser no braço, e depois ela vai progredindo. Ela faz uma placa verrucosa e granulomatosa. Essas fotos estão bonitas, tá? Às vezes que eu vi cromoblasto, era um negócio bem feio, tá? Bem feio mesmo. Então a lesão, ela pode parecer anular no início, depois ela evolui, pode ter uma extensão grande, vai depender do tratamento, vai depender da imunidade do hospedeiro, e depois que trata, vai deixar cicatriz, porque já cometeu derme, tá? As lesões, elas podem ir coalescendo até formar uma massa com múltiplos nódulos, pode ter algumas linhas de pele normal, mas vai formando aquelas massas mesmo, de vários nódulos. Inoculação por arranhadura, também pode acontecer. O que mais? Diagnóstico: cultura de secreção ou biópsia, que vai fechar o diagnóstico da lesão, tá? Ele pode ser clínico, mas geralmente cultura e biópsia. E o tratamento vai ser itraconazol por pelo menos 6 meses. Geralmente a gente trata um ano no plazo. Micetoma, esse é o pior de todos. Ele é causado principalmente pela Nocardia brasiliensis e Actinomadura maduri. Esses dois são os principais fungos, tá? Anaeróbios. O micetoma, ele é conhecido como pé de madura ou tumor fúngico, que é uma infecção granulomatosa que acomete o subcutâneo, mas pode também acometer músculos e ossos, os dois juntos também. O diagnóstico diferencial é que as fístulas que ele faz, ele vai drenando grãos de colônia fúngica, tá? Na maioria dos casos é adquirido também pelo solo, por inoculação direta, e a gente tem essa infecção dérmica e subcutânea quando chegar no músculo e osso. A invasão profunda, ela pode acontecer rapidamente ou ela pode levar anos de evolução, também depende do hospedeiro. E geralmente está relacionada à falta de uso de calçados, desnutrição, cortes que vão permitir o contato dos agentes patógenos com a pele. Então aqui, essa é a imagem do micetoma, tá? Essa é uma imagem bonita também. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão ver imagens bem mais afloradas, tá? É uma doença que faz vegetações mesmo, às vezes fica parecendo couve-flor, as fístulas que drenam esses grãos de colônias fúngicas. Os pés são os locais mais comuns e o tratamento acaba sendo os antifúngicos sistêmicos. É uma doença indolor, tá? Então o paciente ele tem que se incomodar com o aspecto externo da lesão para poder buscar atendimento. Geralmente eles são pessoas mais simples que acabam tendo um micetoma. Então eles buscam quando realmente já está com um caso bem mais aflorado. A esporotricose é capaz de vocês verem um pouco mais, tá? Essa sim. Ela é uma micose subcutânea causada pelo Sporotrix skink, que é um esporo que geralmente quando você espeta o dedo no espinho da rosa, você acaba adquirindo, se ela estiver contaminada. Então, a gente vai ter uma úlcera no local de inoculação e depois a gente tem o padrão esporotricoide, que é o seguinte: você vai tendo nódulos na topografia dos vasos linfáticos que estão irrigando aquela região. Então, olha, teve aqui a inoculação no dedão e olha aqui onde tem o outro nódulo, região de punho, seguindo disseminação linfática. No cotovelo a mesma coisa, ó. Aqui no cotovelo, não. Isso aqui foi um punho, entra em contato com o punho, olha aqui, ó, a disseminação dos nódulos seguindo o padrão linfático.
A gente primeiro tem uma pápula solitária, acontece muitas vezes na mão, porque é o local onde vai ter contato com o espinho. E depois os outros nódulos, a úlcera vai surgindo com as semanas e os outros nódulos também, tá? Ela geralmente é indolor, mas quando ulcera tem drenagem de material purulento. Quando ela está em lesão única e você ainda não observa os outros nódulos, faz diagnóstico diferencial por leishmaniose. Então, a partir do momento que você vê os nódulos na disseminação linfática, você já não pensa mais em leishmania, sim, pode ter cose. Então vamos lá. Tratamento itraconazol por 3 a 6 meses. O tratamento é extenso, tá? Doutora, pode beber? Não pode beber em uso de antifúngico sistêmico, tá bom? De jeito nenhum. E quando é paciente que bebe, a gente pede exame antes de iniciar tratamento, só para ver se está tudo certo para a gente iniciar o antifúngico. A lobomicose, que é a lacasiose, é uma infecção fúngica crônica que faz nódulos que parecem queloide. Então, o micro-organismo causador é o Lacasia loboi. E eu acho engraçado a associação desse bicho. Por quê? Ele está associado com pessoas que têm contato com golfinhos. Pois é, engraçado, né? Não sei de onde que eles perceberam essa associação, mas está associado a isso. Também está no solo e vegetações em áreas rurais. É o que a gente mais vê, tá? Então, lacasiose aqui, relacionada com áreas rurais. Acho que no México vai ter com os golfinhos. Tratamento. Também, antifúngico sistêmico, itraconazol oral. Mas como é uma doença muito recidivante, geralmente a gente faz decisão cirúrgica, tá? Porque os antifúngicos são ineficazes. Olha aqui, a lacasiose. Parece realmente queloide, tá? Então, assim, uma vez eu atendi um paciente com lacasiose, a gente tratou com itraconazol via oral, só que ele nunca mais retornou pra gente ver se tinha tido resposta. Espero que tenha melhorado, né? Ele falou, doutora, eu tenho queloides espontâneas. Eu falei, queloides espontâneas. Aí fui olhar, doença lobomicose, porque estava muito clássico. Coletei biópsia, né? Deu positivo, só que eu já comecei o tratamento, porque a hipótese era forte. Só que ele nunca mais apareceu, então eu não sei o que foi. Tá? E não é uma doença comum de ver. Cromoblasto eu já vi bastante. Agora, Jorge Lobo, não é mais Jorge Lobo, né? Lobomicose a gente não vê mais. A gente não vê tanto. Pessoal, é isso, fim. O que eu quero que vocês levem da aula de hoje, principalmente? As dermatofitoses, pano branco, diagnóstico diferencial das dermatites de contato alérgica e irritativa, eles são para a vida, tá? Então vocês vão precisar saber esses diagnósticos diferenciais, não só para a prova, mas para a vida também, tá bom? Tratamento. O tratamento ele é cobrado assim, de forma geral. De forma geral. Saber quando que vai usar antifúngico tópico, saber quando que vai usar sistêmico, aí sim. Agora, saber exatamente qual que é o antifúngico, não precisa, mesmo porque isso é muito variável. Às vezes um paciente não respondeu bem a um cetoconazol, vai responder bem a uma terbinafina, uma ciclopiroxalamina, então às vezes a gente vai escalonando. A gente tem muitos antifúngicos tópicos para poder escolher, tá? Aqueles que eu falei, itraconazol, fluconazol, aí sim. Faço questão que seja aquele tratamento, aquele medicamento. Porque primeira linha são os melhores. Mas se não, na prática de vocês, tem uma dermatofitose, no SUS, no postinho só vai ter o cetoconazol, pode prescrever, tá? Não tem problema, pode prescrever, se não tiver melhora você vai escalonando o tratamento. 2 a 4 semanas, no caso do pano branco, né? Eu sei, sim, isso sim. Porque faz diferença. Se você prescrever um shampoo que o paciente vai usar durante uma semana só, ele não vai ter melhor, tá bom? Agora, quando que eu vou escolher se eu vou usar durante 2 ou 4 semanas? Depende da extensão. Quando é bem pouquinho, quando você tem um achado, às vezes incidental no seu exame físico, eu uso 2 semanas só. Agora, tá um pouquinho mais extenso, sempre 4 semanas, tá bom? Pitiríase alba, diagnóstico diferencial. Vitiligo pode ser diagnóstico diferencial também.
A pityríase rósea, se for aquela manifestação mais rosada da pityríase versicolor, tá? Muitas vezes a gente fica pensando em pityríase versicolor só com as máculas hipocrômicas, né? E aí, se ela aparece com uma manifestação de cor diferente, você já fica perdido. Você fala, meu Deus, não sei que doença é essa. Não é a mesma doença, pode ficar tranquilo, tá? E lembrem-se, pityríase versicolor também pode ser invertida. Também pode estar em áreas de dobras, né? E isso a gente esquece também. Certo? Então tá bom, então até semana que vem.